Seja muito bem-vindo, você que está ouvindo o podcast Via Negócios. Hoje é dia de falar de tecnologia no agronegócio. Hoje é dia de falar de economia no agronegócio. E para isso temos uma pessoa que tem 29 anos, é natural de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que tem crescido muito, é muito forte, só vem coisa boa de lá. Então isso aqui é mineiro também. Então é coisa boa do mesmo jeito. Atualmente reside em Campo Mourão, no Paraná. É empresário, já foi professor. Está cursando um mestrado na área da ciência da computação. É desenvolvedor de tecnologia para o agro. Já fazem 9 anos que ele mora em Campo Mourão. Casado, então se segurem, mulheres, não está disponível no mercado. E hoje eu vou falar com Guilherme Diniz, da Agroflux. Tudo bem com você, Guilherme? Olá, Pedro. Ótima noite a todos. Tudo certo, cara. Obrigado aí por elogiar minha terrinha. Fico feliz. Rapaz, Minas Gerais tem se mostrado muito forte aí nesse Brasilzão em diversas frentes, diga-se de passagem. Então, tem orgulho da sua terra, cara. Sim, tenho muito, cara. Você é natural do sul de Minas, né? Seritinga? Isso, Seritinga, Serra Branca, no Tupi-Guarani. É minha terra natal, rapaz. É perto de BH? Como é que funciona para o pessoal ter referência? Como eu disse, ele é bem no sul de Minas. Fica mais perto do Rio de Janeiro, né? Se você for pensar, o Rio de Janeiro deve estar uns 200, 250 quilômetros de lá. BH é bem no centro. A gente fica ali no sul, a gente fala que as montanhas da Mantiqueira, Serra da Mantiqueira. Na ponta. Ponta. Inclusive é bem frio, cara. O pessoal deve estar até sofrendo para lá, nessa época do ano. Lá é o Minas Gerais frio, né? Não é Minas Gerais quente. Não, tem nada de calor lá, cara. Nessa época até eu morro de lá. Tô bem aqui. E como que você veio parar no Paraná? Então, Pedrão, foi meio que na sorte, cara. Eu, na época, cursava já um curso de TI lá em Juiz de Fora, que é uma cidade lá em Minas também. Só que era particular, e eu sempre quis cursar a ciência da computação, né? Só que não tinha na minha região. Na época eu fiz a prova do Enem e joguei a minha nota e saiu uma vaga aqui em Campo Mourão, cara, em ciência da computação. Falei, quer saber? Eu vou para lá, né? Dei uma pesquisada aqui da cidade, tudo. E eu cheguei aqui em Campo Mourão, meu pai falou assim, vai mesmo, filho. Vai mesmo, já que o estudo é de graça, né? Meu pai foi mais por esse lado. Sim. Vai-se embora. E eu peguei a passagem, vim de ônibus pra cá e cheguei aqui, rapaz, não tinha nada. Veio sozinho? Meu Deus, vim sozinho. Falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E eu parei até ali, eu fiquei num hotel bem perto, italiano ali, na quarta-feira. Aí na quinta-feira eu saí lá, aquela rua lotada. Falei, não, tô no lugar certo. Pra quem tá ouvindo que não é de Campo Mourão, em épocas fora de pandemia, você ficou perto do Bar do Italiano? Isso. O Bar do Italiano é um lugar onde você não consegue passar de carro na rua porque as pessoas ocuparam o espaço. Sim. Então era do lado desse lugar que caiu por acidente o Guilherme. Sim. E ali eu já encontrei alguns alunos, né, que foram futuramente, depois eles se tornaram meus amigos na faculdade. E eu vim para ficar 1 ano apenas, cara. Falei assim, vou ficar 1 ano e depois de 1 ano eu consigo fazer transferência para uma faculdade de Minas Gerais. Entendi. E cara, não consegui. Aqui em Campo Mourão eu gostei demais do corpo docente, eu gosto muito dos meus professores. E eu fui paiando uma amizade com todos aqui e acabei que eu fiquei o curso todo aqui. O curso é 5 anos, né? Não, são 4 anos, né? Eu cursei aqui Ciência da Computação, eu entrei em 2012 isso, e terminei em 2016. E não tive nem mais vontade mesmo de voltar, justamente porque eu gosto muito aqui de Campo Mourão, da cidade mesmo. Né? A tua terra é boa, mas a nossa também é. É boa, todas são boas, cara. Tem as vantagens aí. E nesses 4 anos aí que você fugiu de casa, morando sozinho, o que você aprendeu? Rapaz, a primeira coisa é me virar, né? A gente mora longe de casa. Acho que eu ia na minha cidade uma vez no ano, no máximo. Dava mais de 1.000 quilômetros. Então,
puxado ficar indo e vindo, muita sabe? coisa. Muita coisa. É muito, sei lá, dava 18 horas de ônibus, dava até mais, dependendo das conexões, 20, 26 horas. Então eu ia pouco. Então eu aprendi a me virar bastante aqui. Fazer as amizades, ter um network grande, porque uma hora a gente ajuda as pessoas, mas tem certas horas que a gente precisa de ajuda também. Então eu fiz bastante amizade. E hoje, depois disso também, eu fiz amizade com meus professores, né? Que depois eu fui muito gratificado de poder trabalhar com eles. Né? Eu passei um tempo ali na UTF, onde eu dei aula lá junto com eles. Que foi o período que você deu aula. Sim, assim que eu formei, cara, eu entrei numa empresa aqui de Campo Mourão, no setor do agro já. Sabe? Foi aqui que me despertou o meu interesse pelo agro, né? Porque a região, o Campo Mourão, né, é uma cidade forte nesse setor. Entende? Entendi. Que a região aqui é muito agrícola, né? Sim. A gente tem próximas cidades que são muito... tem extensões territoriais muito maiores que Campo Mourão, que essa extensão vem de produtores agro, que tem terras, mas Campo Mourão ganha na população, né? Número populacional. Mas o forte da região é o agronegócio. Com certeza. Inteirinho forte, né? Sim. E eu entrei já nessa empresa, cara. Aí eu falei assim, depois que completou 4 anos, eu pensei, agora eu vou embora. Não tem jeito. E foi nessa época que foi assim, quando você chegou em Campo Mourão, começaram a te chamar de mineiro? Sempre, cara. Esse é meu apelido aqui, minha alcunha. Eu não consigo tirar esse nome, esse apelido, né? Você vai encontrar várias pessoas que me chamam de mineiro e pessoas que me chamam de Guilherme, mas na época da faculdade era mineiro, e depois que eu me formei eu tentei puxar pro Guilherme, mas eu já adquiri já esse apelido, faz parte. Até eu conheci um rapaz que mora no seu prédio, e aí quando a gente foi, tava eu e o Brandon. Inclusive você que tá ouvindo, o Brandon tem um podcast com a gente, se quiser ouvir, um dos primeiros episódios. E aí tava eu, o Brandon, a gente foi deixar ele em casa e ele falou assim, ô rapaziada, sabe quem que mora aqui? E eu conheci você como Guilherme, aí ele falou assim, é o mineiro. Aí eu fiquei assim, mineiro. Demorou 5 minutos pra processar. Assim. Me lembrou, cara? Você tá com a memória boa. Lembrei. Processei bastante, mas lembrei. E aí, mas voltando, você daí deu aula com seus professores, que eram seus amigos, e entrou numa empresa do ramo do agro. Isso. Eu entrei no ramo do agro, foi em 2016, finalzinho de 2016. Um colega, um amigo, né, da faculdade, o pai dele tinha uma empresa do agro, monitor de plantio, né, a empresa chama Work System, e ele falou, cara, eu tô precisando de um desenvolvedor lá. Você se encaixa bem, você entende, né, da tecnologia, acredito que você vai se encaixar bem lá na equipe. E assim eu fui, cara. Fiquei nessa empresa 3 anos. Basicamente a gente desenvolvia coisas relacionadas à plantadeira, era monitor de plantio. Uhum. Tá, para quem tá ouvindo a gente, que talvez não more numa região agro, ou talvez não entenda desse tipo de assunto, brevemente, o que é um monitor de plantio? Para que serve? Ele serve para monitorar o fluxo de semente. Quando ocorre o plantio, a semente ela é depositada pelo trator na terra, né? E isso. A semente dentro de um espaço, por exemplo, de 1 metro, pode cair, por exemplo, num espaço de 30 centímetros, uma semente ou 2 sementes. Uhum. E às vezes falha, não cai a semente, né? E se você não tiver esse tipo de tecnologia, onde vai te avisar que não está caindo, você vai ficar sem plantar naquela fileira, né? Isso... É um sensor que fica no bocal da plantadeira, então? Isso, é um sensor ligado que fica no bocal. Ligado no sistema maior, né? Mas exato, fica o sensor lá. Ele é o último cara que vai ficar lá, é um sensor basicamente que a semente passa entre eles e o sensor fala, ó, caiu uma semente. Então, se não passar nenhuma semente, ele vai acusar lá que houve um entupimento ou que tem alguma falha, né? Acabou a semente. Basicamente é isso. Hoje em dia é muito difundida essa tecnologia, ela começou em 99 aqui no Brasil. O monitor de plantio ele é igual o porteiro na saída da empresa. Quando toca o alarme e daí eles vão acionar
quando toca o sinal e eles vão acionar o alarme, eles sempre têm que olhar, ver se todo mundo saiu. Exatamente. Então, vai monitorando se todos os grãos estão caindo e saindo. Se não sair, vai ficar, você vai ficar aí dentro? Vai ficar... Perfeito, Pedrão. Essa analogia foi ótima. E, cara, hoje em dia eu acho que poucas pessoas não utilizam o monitor de plantio. É muito importante, sabe? Entendi. E aí você ficou 3 anos na Mark System, o que você fazia lá? 3 anos. No meu primeiro ano, eu desenvolvi muito, sabe? Você já entendia do agro? Não, cara. Vou ser sincero, essa é uma parte interessante. Eu fiz o monitor de plantio. Eu fiz o monitor de plantio inteiro. E eu nunca tinha visto uma plantadeira na vida. Ah, você tá brincando. Não tô. Eu nem sabia o que era a diferença entre plantadeira e pulverizador, cara. Não tinha a mínima ideia. E eu falei assim, eu só preciso saber, tipo, a placa eletrônica e o que você quer que eu faça. E dava certo, né? Mas aí na hora que a gente terminava o software, a gente tinha que ir lá no campo testar mesmo. E aí foi a primeira vez que eu tive contato, de fato, com uma plantadeira e entender por que eu fazia daquela forma. E é interessante ter isso, né? Eu fazia tudo no escuro. Aí você teve que comprar uma botina, largar a mão do tênis, colocar um boné. Tive. Uma fivela grande lá e eu fui junto com o pessoal testar lá e lá mesmo fazia as alterações, né, que tinha que fazer as correções na hora. Mas, nossa, aprendi muito, cara. Aprendi muito. Porque a gente faz tudo bonito no laboratório e quando chega lá no campo, cara, é outros 500. É o calor, é a temperatura muito alta, é poeira que a gente acha que não vai sujar, mas suja. Se chover vira barro, então é outro aprendizado, sabe? E você ter conseguido passar por isso e prosperado, inclusive, o que isso diz sobre você? Chegar num lugar que você não entende nada e conseguir ter sucesso. Rapaz, insistência, perseverança, porque quando eu fui fazer a entrevista, eu vendi o peixe que eu não tinha. Eu cheguei e falei, eu sei isso aí, eu consigo fazer isso, mas eu não sabia, sabe? Mas em um mês eu estudei muito mesmo, isso antes de entrar na empresa ainda. E eu consegui chegar lá já com conhecimento prévio do que eles precisavam. Você se preparou, né? Eu me preparei, exatamente. E cara, o meu patrão, Marcelo, na época, me deu também o tempo necessário para eu aprender sobre aquilo. E em 2 meses eu já estava assim, dando retorno para a empresa, né? Que é um tempo que é aceitável. Então, o contrato de experiência é 3, né? O probatório são 3. São 3 meses. Cara, eu lembro que fiquei muito feliz, né? Que eu fiz um negócio bem bobo, que ele olhou para mim e riu, nossa, mas isso aí é muito simples, né? Na cabeça dele era muito simples. Mas não, aquilo ali era só o começo de algo que falei, não, a partir daqui fica mais fácil. E foi. Então mostra muita dedicação minha, sabe? Vontade de fazer acontecer. E adaptação, né, cara? Com certeza, cara. E é uma virtude difícil em um colaborador, sabe? A virtude de você estar engajado, querendo fazer com que aquilo que aconteça em prol da empresa, em prol de tudo, vestir a camisa mesmo, né? Exato. Então eu me senti assim. Eu sou um colaborador, né, que eu tipo assim, eu me sinto parte da equipe do negócio, sabe? Então eu me dou mesmo, eu me dou para fazer o melhor sempre. Olha só que bacana. E aí de lá você abriu a empresa? Não. De lá a gente partiu desse monitor de plantio, nós tivemos um fork, nós fomos para outro caminho na Mark System, nós fomos para mexer com peixe, cara, piscicultura. Caraca, e... apesar da nossa região ser bastante agro, eu conheci um piscicultor só, o resto só soja e frango. Não, é outra vibe mesmo, é outro público, cara. E pra você ver, eu desenvolvi o software também. Nós fizemos, basicamente, era um tratador de peixe eletrônico, sabe? Uhum. E tem aqueles tanque rage, onde os peixes ficam lá dentro, na gaiola, né? Sim. E o pessoal ainda é bem arcaico, eles basicamente passam em cima do barco com uma bag de ração, jogando ração manual, sabe? Mas... Normalmente exige de uma a 2 pessoas, mais a gasolina do barco. Sim, e tipo, não tem precisão nenhuma. Quanto que ele pega lá e joga, né? Caiu dentro. Quanto que vai parar no fundo do rio? E outra coisa, a temperatura d'água, dependendo se for muito baixa a temperatura d'água, o peixe não come, sabe? Então,
tem que ter uma agricultura, aí seria uma piscicultura de precisão, né? E a gente foi nesse negócio, eu fiquei nesse projeto aí também 1 ano e meio. Depois que eu terminei esse projeto, eu estava já querendo abrir a empresa Agroflux. Entendi. E um negócio interessante, né? Eu tenho familiares que têm a criação de frango e do lado tem os açudes, né? Mas é mais para uma pesca final de semana, tirar um lazer ali. Só que eu não fazia ideia de que dependendo da temperatura da água o peixe não come. Para mim isso aí é novo. Eu achei que ele só não comia dependendo assim porque eu sei que ele se assusta muito fácil, então dependendo do medo que o peixe está sentindo, que ele sente no ambiente, ele não comia, mas temperatura não tava no meio das informações. Na verdade, a gente fala não come, né? Mas ele come muito pouco, tá? Uhum. E então a gente fala que não come, mas é muito pouco. E, por exemplo, a temperatura boa para trabalhar com peixe, com a tilápia, é 26 graus, né? Ela vai comer bem, não é uma temperatura alta. E então, locais que a água permanece nessa temperatura, por exemplo, nós somos uma empresa lá em São Paulo, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, que eles faziam 3 pescadas no ano, porque a água era sempre a mesma temperatura, era dentro do Paranazão, o tanque rede. E de 4 em 4 meses eles faziam a despescagem, né? Agora, se você for fazer isso na nossa região, ou lá na minha região, aqui nós temos épocas de frio, né, um pouco mais longa. Que aqui as estações são bem mais temperadas, né? Exato. Você tem o sabor do verão é muito forte e o sabor do inverno também é bem forte. E daí a gente se esbarra que aqui a gente não consegue fazer 2 despescar, talvez uma, né? Talvez nem 2 não consiga, dependendo do ano. Uma bem administrada só. Isso, exato. Então, né, a gente foi nesse viés de tentar melhorar essa piscicultura de precisão e o projeto depois não ficou mais comigo, a gente passou ele para frente, mas a gente chegou a finalizar ele e tudo. É um projeto super legal, cara. Super legal. Caraca, você deve ter aprendido um monte aí. Para quem entrou sem entender do agro, saiu de lá quase um agricultor e um piscicultor. A gente lida bastante com públicos diferentes, cara. Tem uma horta lá em casa, acho que eu vou entregar na tua mão. Pra você. Rapaz, se tiver como programar, tamo aí. Rapaz, só seguir os horários do sol, é isso. Depois que largou o projeto da piscicultura, sim, abriu a empresa. Não foi um processo... Nesse meio tempo, né, que eu estava trabalhando no projeto do peixe, eu já estava um pouco mais maduro nas tecnologias utilizadas na empresa. E eu passei a trabalhar nessa época um meio período, mais ou menos, sabe? Nessa época eu tinha 2 empregos. Eu dava aula na UTFPR como professor... Suplente? Não, eu era o substituto. Entendi. E eu ajudava lá, né? Eu ficava na empresa durante o meio período e o resto eu trabalhava 20 horas, né, no mês eu ficava na empresa e 40 horas eu ficava na faculdade. E foi um período também que eu aprendi muito. A gente, né, tem sempre uma pirâmide lá que mostra como é que funciona o aprendizado, né? Ler tantos por cento, ouvir tantos por cento e ensinar, né? Ensinar a gente aprende mais ainda, ensinar outras pessoas. E, nossa, foi um período muito bom na minha vida, que foi os 2 anos que eu trabalhei na UTFPR com os meus professores, né, que, cara, eu sou fã deles. Então, tá lá junto com eles, aprendendo mais ainda com eles, foi um período para mim muito gratificante. A gente fala a verdade, Pedrão, todo mundo gostaria de dar aula junto com os professores que ensinou, né? Ah, com certeza. E eu tive essa experiência, cara. Nossa, que bacana, bicho. E tá, daí onde veio a ideia de Agroflux? Tá. Aí foi o seguinte, eu já tinha saído do TFPR, tinha completado meu tempo lá, e eu ainda estava na Mark System, né? E surgiu, né, numa festa de formatura, eu conheci o meu sócio, André, que é um engenheiro agrônomo. Né? E eu já conheci o meu outro, nós somos em 3 sócios aqui, né? Eu, o Rafael, que era amigo meu já, e o André. E a gente encontrou, né? O Rafael encontrou ele e falou assim, ele expôs a ideia dele meio superficial
E o Rafinha falou, eu faço esse projeto, só que eu vou precisar de alguém mexendo com software, né? Que seria eu, no caso. Daí eu cheguei depois para completar o trio. Então ficou... O Rafael é engenheiro eletrônico. Tá, a diferença do ciência da computação é que você mexe dentro e o Rafael, que é engenheiro eletrônico, mexe fora, é isso? A diferença essa é a piadinha, software e hardware, qual que é a diferença? Um você xinga, que é o software, né, que ele não existe fisicamente, e o outro você chuta. Bate. O outro você chuta. Então, eu cuido mais da parte de desenvolvimento de aplicativo, website, esse viés, né? O Rafael, ele cuida mais da parte física mesmo do produto, né? Que seria o equipamento em si. Então, ele vai lidar mais com solda de componentes, escolher qual sensor utilizar, qual que é a comunicação. Entendi. Então, vocês vão ter o projeto lá e vocês vê que precisa de um tempo de resposta, ele ajusta qual sensor e você ajusta o que fazer com aquela informação. Em teoria é isso. Ele basicamente vai falar para mim, nós vamos trabalhar com Bluetooth, Guilherme, e eu vou utilizar um sensor, o sensor é esse, porque ele tem uma precisão tanto, e você precisa comunicar aqui com esse equipamento meu via Bluetooth e ler o valor que esse sensor vai me dar, entendeu? Basicamente ele me fala isso. E eu faço a parte mais de desenvolvimento mesmo, de como que isso vai funcionar por baixo. Entendi. Isso, cara, que bacana. E foi assim, Pedrão, que formou o trio. Um veio com a ideia, né? Porque o André tem esse viés do agro, né? Onde que entra o André, porque ele entende do equipamento? Como é que é? O André é quem trouxe a ideia. O André falou assim, eu tenho esse problema no campo, esse problema existe e não tem nada para resolver isso, né? E eu tenho uma ideia mais ou menos aqui de como pode resolver, só que eu não sei fazer, entendeu? Aí ele consegue vender para os caras, né? Aí ele chegou para mim com o Rafael com essa ideia. Eu com o Rafael inicialmente falando, é uma ideia, boa, né, e vale a pena a gente dedicar um tempo, Guilherme, para a gente fazer esse projeto junto com o André e vamos ver se vai dar certo, cara, essa parceria nossa, vamos abrir uma empresa, né, e daí surgiu ali a Agroflux. Isso foi em meados de março de 2019. Fazem 2 anos já, né? Fazem 2 anos, faz 2 anos e um pouquinho. Tá aí esse produto que vocês desenvolveram. Agora é o seu momento, Guilherme. Rapaz, deixa comigo. O cara, você é o médico, mas que dor que você resolve? Você é médico especializado em quê? Aí que tá. A Agroflux, ela é uma empresa focada em tecnologia de aplicação, tá? A agricultura tem vários ramos, né? E um desses é a parte de agricultura de tecnologia de aplicação, que de certa forma, né, ele trabalha com tudo que está sendo aplicado ali, né? Então, pulverizador, quando eu vou jogar um defensivo na planta, então aquilo ali tem ali a tecnologia de aplicação. Então a Agroflux ela foca nisso, a parte de pulverização, tá? E a dor é a seguinte. Pessoal, né, que fica pensando assim, liberou um agrotóxico, né? Aí tem tudo aquilo que a mídia bate em cima, que é errado, que é isso. Mas no final, o que garante que o agrotóxico ou defensivo, né, o nome que você quiser dar, vai chegar na dosagem correta na planta? Né? Não vai ser nem de menos, nem de mais. Nem de mais, né? O que garante? Não adianta nada eles liberar um ou liberar outro, sendo que o cara lá no final, que é o produtor, não joga a dosagem correta, né? Então, nós focamos nisso, né? Como que a gente resolve esse problema? E daí surgiu, né? O pulverizador... Mas o pulverizador não é só você ligar lá e funciona? Não. Aí que tá, né? O pulverizador, ele tem uma barra lateral pro lado esquerdo e uma pro lado direito. E dentro dele... Para quem tá ouvindo, é o conhecido como grilo, quando é o pulverizador como máquina. Sim. E quando é adaptável no trator, é aqueles 2 braços que abrem assim, joga. O povo acha que é água. Aquilo lá é o pulverizador, para quem tá ouvindo. Exatamente, Pedro.
E na barra do pulverizador, né, na hora que ele abre aquela barra, existe pontas pulverizadoras que ficam espaçado, né, entre elas. É existe o regador ali. É o cara que vai ficar jogando ali a quantidade de líquido que vai ser misturado junto com a água. Ali dentro tem defensivos, ali dentro tem fertilizantes, foliar, né? Então tem muita coisa ali que vai fazer bem para a planta, vai matar as pragas, então fica ali. E dentro dessa barra aí costuma ter 50 pontas, né, espaçadas aí entre 50 centímetros, cada um usa um espaçamento. E ali, de fato, é o cara final. O bico, a ponta que está ali, é o que vai me falar se eu estou jogando a dosagem correta ou não. Né? Entendi. Porque quando eu faço uma pressão, coloco uma pressão no meu sistema, na minha ponta, se ele, por exemplo, trabalha numa pressão de 1 bar, ele tem que jogar uma quantidade de X de litros por minuto, entende? Tá. O que ele tem que despejar é visto assim, você chega nesse X que falou agora pela base dos metros quadrados que você vai conseguir cobrir, não. Ou é pela pressão que o bico aguenta? Porque agora eu que estou tirando dúvida aqui, que eu não conheço. Quando eu vou colocar uma ponta pulverizadora no meu pulverizador, eu tenho hoje mais de 16 mil modelos no mercado. Pai. É muito, né? É uma tecnologia, absurda em cima dessas pontas, né? Existe jato leque, cone cheio, existe vários tipos, sabe? E toda vez que eu vou comprar uma ponta, eu tenho que verificar, né? O meu fornecedor, ele me disponibiliza uma tabela, falando, se você utilizar essa ponta nessa pressão, ela vai ter uma vazão de tantos litros por minuto. Uhum. Então, é tabelado isso, cada empresa tem essa tabela. E daí quem sabe quantos litros por minuto vai precisar é o agrônomo que fez o projeto da terra. Exato. O agrônomo vai me falar. Agora clareou tudo aqui, assim, a cabeça deu aquela expandida. O agrônomo é o cara que vai falar para ele, primeira coisa, quando você vai escolher uma ponta, ela tem gotas finas, muito finas, média, grossa, né? Se eu uso uma gota muito fina e tiver com vento, vai ter dispersão, as gotas vão ser tocadas e não vão chegar no alvo. Se eu tiver gota muito grossa, talvez chegue no alvo, mas desperdiça muito, né? Entendi. Então, existem maneiras de você, de acordo com a temperatura do dia, com a umidade, com o tempo, escolher qual ponta você vai trabalhar e fazer com que a pulverização ocorra da melhor forma possível e chegue no alvo, né? Esse é o objetivo maior, entende? Entendi. Mas apesar de você ter todo esse cuidado de olhar a temperatura, umidade, de escolher a ponta, de trabalhar na pressão correta, ocorre que o quê? Geralmente dentro de um pulverizador eles misturam junto com a água cerca de 10 produtos, 15 produtos químicos, entende? Então lá dentro vai adjuvante para ajudar na dispersão, vai o defensivo, vai vários insumos, entende? E tem umas coisas dessas que para material tipo plástico, ferro e borracha que é usado para fabricação do pulverizador é prejudicial, não é? Exato. Estraga a máquina. Uhum, sim, aí ocorre o quê? Ocorre que quando você pulveriza a primeira vez, na segunda vez aquelas pontas elas podem ter sido danificadas, né? Elas terem, como elas são de plástico ou de cerâmica, tem um material específico cada ponta. Elas costumam também se deteriorar com o tempo, né? Elas têm uma vida útil, entende? É medida em horas, né? Isso varia muito de uma ponta para outra. E também pode ocorrer daquela ponta entupir, né? Todas elas têm um filtro, né? E aquele filtro pode ser que entupiu com os produtos que você colocou. Às vezes você adicionou um produto no pulverizador e não soube, por exemplo, manipular ele, porque tem uma ordem específica para adicionar os produtos químicos lá, entende? Entendi. E como você não fez aquele correto, vai dar algum problema. Então, pode estar entupida aquela ponta, entende? Entendi. E aí, quando uma ponta entope, a pressão exercida no sistema é a mesma. Então, o que não está saindo aqui vai sair em outro lugar. Entende? É tipo, se eu pegar uma bexiga, por exemplo, e colocar uma rede em cima dela e apertar. Sim. Os buracos da rede vão vir para fora para compensar a pressão que eu tô colocando, que tá vindo
pelas tiras da rede fazendo pressão. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. O que tá entupido não passa e o sistema joga dispersa isso aí no que tá sobrando. Exato. Pensa numa mangueira mesmo, né? Tá saindo ali, tá saindo uma quantidade de água. Quando eu vou lá e tampo a ponta, ele força a sair da água, sai com mais velocidade. Entende? Só que lá vai forçar em todos os bicos. Nossa, eu lembrei da minha mãe regando quando eu era pequena na horta, que daí não tinha o esguicho na ponta. Coloca o dedinho em metade do bico da mangueira só para sair mais forte. Exato. E aí ocorrem os erros, aí ocorrem os problemas, né? Se está entupido uma ponta, ela vai influenciar todas as outras daquela seção ali, sabe? E aí o cara, antes do nosso equipamento, ele não fazia verificação nenhuma, porque como que ele tinha que fazer? Ele tem que pegar um balde, colocar embaixo dessas pontas, ligar o pulverizador, pegar um relógio e cronometrar em 1 minuto quanto litro está caindo ali. Só que ele tem que fazer isso. 1 minuto em cada ponta? 1 minuto em cada ponta. Se ele tivesse 3 baldes, ele poderia colocar os 3, mas assim, você tem que colocar bem rente ao balde, tem que ficar segurando rente ao bico, porque senão você vai estar perdendo ali, pode cair fora do balde e você não vai ter precisão na coleta. Cara do céu. Imagina fazer isso para 100 bicos, que hoje tem pulverizador que tem 100 pontas, ele tem que fazer 100 vezes. Ah, não, chama lá 10 funcionários. Bicho, nossa, dá muito trabalho, hein, Pedro? Porque além de fazer isso aí, ele precisa pesar a água, ou senão medir, né, numa proveta, quanto que teve naquela vazão. Ele vai ter que fazer uma regrinha de 3, porque se ele conseguir bater 1 minuto certinho, tirar o balde naquele tempo, tá ótimo, mas geralmente não ocorre isso, né? Então ele faz uma regrinha de 3 para chegar num 1 litro por minuto, né? Tá, eu criei uma situação aqui na minha cabeça, cara. Porque imagina assim, claro, existe agricultor que vai ter uma facilidade muito forte para isso, mas também vão existir aqueles que vão chamar o agrônomo e vai falar: agrônomo, você é o cara que calcula, resolve aí. Geralmente é isso que ocorre. Mas aí eles faziam por amostragem, né? Não vou fazer de todas as pontas, vou fazer por amostragem. Não, mas eu digo assim, outra ali. Calcular a regra de 3, por exemplo. Vou ter que calcular agora. Eu vou chamar um agrônomo que é mais fácil, eu pago ele para isso. Sim. E, cara, era um serviço que durava 6 horas, 7 horas, dependendo da quantidade de pontas. Tá? Nossa senhora. Porque vai com papel, aí você precisa... Tem um erro lá que é aceitável, né? Quando você tem uma ponta, o próprio distribuidor da ponta fala, essa ponta aqui ela pode ter um erro de 5% a mais, 5% a menos. Então, tem uma margem, né? Tem uma margem ali, né? A ISO também tem uma margem. Entendi. E quando você faz, né, essa leitura, você precisa calcular quantos por cento que está dando diferença entre a ponta e quanto deveria estar dando entre a realidade, né? Então, tem que fazer todos esses cálculos, verificar se está dentro do erro, aceitável. Se não tiver, você tem que fazer a troca da ponta, né? Ou mesmo fazer a limpeza. Então, é um serviço trabalhoso que, quando tem pessoas envolvidas, pode ter erros, né? Erros humanos, que ocorrem naturalmente. Na hora de calcular, na hora de medir, enfim. Várias coisas. Então, esse era o método que era feito, essa era a dor, né? E como que é hoje com... É Fluxin o nome? Sim, o nome do produto nosso é Fluxin. Então, visto esse cenário, essa dificuldade, e acabava que as pessoas não faziam isso, né? Então, a briga lá por agrotóxico novo que foi aprovado, blá, 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 chega a ser até bomba, porque se esse serviço não é feito com recorrência, eu não tenho garantia nenhuma que eu estou jogando a dosagem correta naquele alimento, né? E depois esse alimento vai parar onde? Na mesa nossa, né? Você não sabe quanto de agrotóxico teve ali, se foi a dosagem correta ou não. Não tem como saber. Outra coisa, você deposita uma quantidade errada de agrotóxicos, a menos, por exemplo, a gente sabe que a praga lá vai ganhar resistência, né? Porque ela só provou um pouco e não teve a dose necessária para matar. É o que acontece com os antibióticos, até proibiram a venda de antibióticos, hoje é necessário receita, porque eu estava correndo isso conosco também. E o mesmo ocorre lá com a praga, né? Então, eu preciso jogar a dose adequada para matar aquilo, tá? E quando eu jogo muito defensivo, eu vou agredir o solo, sem contar que eu vou estar gastando dinheiro, porque não é barato, os insumos são muito caros, sabe? E, no final das contas, o que tinha que você... Às vezes aquela planta sua não vai se desenvolver como ela deveria se desenvolver. Então, você vai ter prejuízo também, no final, em sacas.
né, de soja, de qualquer tipo de grão, entende? Cara, Então, o prejuízo... vocês já pararam para assim, com o produto de vocês, quanto o cara produz a mais ou deixa de perder na produção? Então, atualmente nós estamos fazendo esse cálculo. Hoje a gente tem um banco de dados para isso, sabe? Uhum. Mas a gente estava estimando só em perda de grãos em 20%, que ele perde, sabe? Isso a gente nem está colocando o quanto que ele perde, tipo, jogando produto a mais, entende? Porque tem esse viés também, ó. Você está gastando dinheiro à toa aqui jogando produto que você não precisava jogar, né? Então, você perde na hora de pulverizar e você perde depois no final porque você pulverizou errado. Tá, eu sou o cara do número, quero fazer um cálculo bem rapidinho. Uhum. Hoje a média paranaense, safra verão, nessa agora, por exemplo, do começo do ano, a média aí deu 150 sacas por alqueire. Uhum. Vamos supor que esses caras estão sem o Fluxin. Então você falou que eles ganham 20% em produtividade? Sim, é uma estimativa, né? Então eles ganham 30% aproximadamente, né? Que o estudo ainda tá correndo. Então eles ganham aproximadamente 30 sacas a R$160 a saca, R$4.800 por alqueire. Se o cara tem qualquer 100 alqueires, cara, dá uma grana. Sim, se ele tem 100 alqueire que ele ganha 30%, vai ser 30 sacas, né? Então iria para 130 sacas. 30 sacas, quanto que é 30 sacas hoje? Tá 150, quanto tá a soja? 150? Vamos lá, R$160 vezes 30 sacas, cada alqueire é 4.800. 4.800. Se ele tem 100 alqueires, são R$480 mil. R$1.000. Meu pai, é muito Isso que nossos clientes assim que estão adquirindo, comprando nossos produtos, são clientes assim com 1.000 hectares. O cara ganha 5 milhões na brincadeira. Ele tipo, isso nós estamos calculando em grãos, sabe? Uhum. Em grãos, é uma coisa que a pessoa gasta para pulverizar um hectare cerca de 800 a R$1.000, uhum. Entendeu? Imagina quanto de produto ele não está jogando a mais lá ou está jogando de forma desuniforme, né? Que não está tendo uniformidade. Só o ganho de produtividade, né? Só o ganho de produtividade. A gente não está olhando, por exemplo, o benefício disso no custo, né? Então, ele está produzindo mais ou menos ali, estatisticamente falando, 30% a mais, mas exato. A diferença vai ser bem maior quando a gente pegar o custo, né? Porque daí o leque de lucratividade é bem maior. Sim, exatamente, Pedro. E R$1.000 por hectare, cara. Se ele estiver jogando isso de forma não uniforme, né, desuniforme, igual eu tô falando, mais aqui, menos ali, isso impacta muito mais, né? Então, Pedrão, essa é a dor, né? E como que a gente resolveu isso? Então, nós chegamos com a ideia do Fluxin, é o nome do produto. Basicamente, o Fluxin, ele é um equipamento que você vai conectar ele com o seu celular, né? Pode ser tablet, qualquer mobile. Ele funciona via Bluetooth, a comunicação ali é sem fio, né? E ele é um produto portátil, ele não necessita ele é a bateria, né? Então não precisa de ter fio. E a comunicação dele é só por Bluetooth e com o celular, não necessita também de internet, então você consegue fazer o serviço em qualquer lugar do Brasil, né? O celular, ele daí para depois jogar no relatório. Isso, ele armazena tudo offline, ele gera um relatório offline e depois, quando tiver rede, ele manda isso para o servidor, né? Salvando as informações e dando algo mais elaborado para o cliente final, né? Com PDF, que você compartilha no WhatsApp, compartilha onde você quiser, em qualquer meio de comunicação, e-mail, imprime, um PDF bem completo. Mas é tudo portátil, sabe? Fácil de utilizar. Hoje qualquer caseiro de fazenda, funcionário ou agricultor tem um smartphone. Exato. E ele funciona para iOS e para Android, não tem diferença, é o mesmo para os dois. E você chega na fazenda, pega o equipamento e o celular, conecta um no outro, né, via Bluetooth, faz um cadastro prévio lá da ponta que você está utilizando, né? Essa ponta aqui, nós pegamos todos os catálogos que existem no mercado e colocamos dentro do nosso app. Então tem mais de 16 mil pontas catalogadas lá. Então você não tem um trabalho nenhum de descobrir. Você só coloca lá a marca. Depois da marca você seleciona lá o modelo dele. Tem a opção também de você escolher a ISO, caso aquele bico siga, aquela ponta siga a ISO, a norma ISO.
Uhum. E se o cara não conseguir de alguma maneira ver qual ponta que é, né, tem a opção dele fazer uma conta manual lá, que você consegue chegar também na vazão que o bico deveria ter, entende? Entendi. Então tem opções lá para você trabalhar, mas é super simples de fazer esse cadastro. Deixa só dar uma recapitulada para quem está Uhum. ouvindo a gente, porque foi muita informação, até para mim. Quando você tem o pulverizador, você tem os braços e nesses braços tem bicos. Exato. Lá na ponta desse bico é como se a gente tivesse um... Vou dar um exemplo bem simples aqui. É como se fosse o pulverizador fosse um compressor que você enche pneu, enche as coisas. Então, lá na ponta do compressor, no cabo lá, você tem que colocar uma ponta para encher a bola, uma ponta para encher o pneu do carro, uma ponta para isso, para aqui, para usar o spray de tinta quando você vai pintar alguma coisa. Isso. Então, o pulverizador tem pontas diferentes que servem para formato de e para vazão, é isso? Quantidade de litros por minuto. Isso. É como se eu pegasse e colocasse um regador espaçado na ponta do pulverizador. Vai ser um regador, depois de 50 centímetros, mais outro regador, e assim vai, entende? E o regador ali, ele tem que ter ele vai jogar uma quantidade de litros por minuto fixa e, né, dado aquele modelo de bico, e não pode ser diferente daquilo, né? Se tiver diferente daquilo, quer dizer que tem algo errado, né? Tá com uma coisa acontecendo. Exato. Então, antes da gente iniciar a pulverização, é necessário a gente fazer a limpeza de todas as pontas. Isso tem que ser feito, tá? Então vamos, como que é o processo? O cara limpa, pega o Hoje aparelho de vocês e mede lá? Hoje tem produtos para limpeza. O correto é você utilizar algum produto para limpar mesmo todo a parte de barra, né, das pontas. Você pulveriza, você coloca esse produto no tanque. Isso, coloca ele com ele. água, né, e deixa ligado lá durante um período de tempo, ele vai passar limpando. Entendi. Né? Depois, o correto é você abrir bico por bico, ponta por ponta ali, tirar aquela peneira e verificar se ela não está com excesso ali de resíduo ali dentro. Fazer a limpeza dela também, certo? E depois, esse é o cenário ideal, e depois você pegar nosso equipamento e fazer a leitura das pontas. Tá? Entendi. E aí você vai encher o maquinário com água, né, o pulverizador com água. Né? A pessoa que vai fazer a coleta tem que usar um EPI, porque a segurança vem em primeiro lugar. Querendo ou não, apesar de estar com água, a gente sabe que tem resíduo lá dentro, né? Então sim, é perigoso. Então o EPI... E o que é? Luva, máscara? Cara, o EPI do cara que vai fazer esse serviço, ele é de cima e embaixo. Você vai usar máscara, um avental que vai até o chão, tem a calça também e uma bota de borracha. Para não espirrar nenhum produto que seja prejudicial à pele, por exemplo. Luva, você não fica com nenhuma parte exposta. Todas elas, todo EPI, ele tem também uma norma ISO a ser seguida. Então, você também utiliza ele durante, por exemplo, 30 vezes, 40 vezes, dependendo da qualidade, né? Cada um tem uma quantidade de vezes. Entendido, capitão. Entendeu? Entendido. E daí vocês eram de 6 a 7 horas que você falou que o processo demorava antes, Isso, né? 6 a 7 horas, dependendo da quantidade de pontas, né? E hoje demora quanto? Hoje com o Fluxin você faz em 30 minutos, 40 minutos. Você tá brincando? Não tô, cara. O cara ganha 5, 6 horas. Isso. Mais importante que isso, o cara ganha recorrência no trabalho. Ele vai poder fazer isso todas as vezes que ele achar necessário. Entende? Então, se eu for pulverizar hoje, eu vou lá e faço esse serviço. Daqui uma semana eu vou pulverizar de novo, eu vou lá e faço esse serviço. É meia hora, cara. 30 minutos ali que você vai gastar, que vai dar um retorno gigantesco para você, entende? Isso é uma atividade que deveria ser obrigatória. Então, é 30 segundos, cara. 30 minutos. O nosso produto, você conecta ele na ponta onde sai a água ali, sabe? Ele vai passar por dentro do nosso produto e vai ter um sensor ali que vai ler a vazão, entende? Entendi. E essa vazão é enviada para o celular em 5 segundos. Nossa, daí, que show! Você vai para a próxima ponta. Vai para a ponta 2, para a ponta 3, para a ponta 4, até a ponta N. E depois, no final, você clica lá no botãozinho finalizar. Ele te dá um gráfico lá em barras falando, ó,
a ponta XYZA234 está com um defeito, está dando um erro fora da faixa de aceitável. E aí você vai bem preciso nas pontas que estão no defeito. Exato. Você vai na ponta, você vai dar uma olhada nela. Como você já fez a limpeza, provavelmente essa ponta ela está desgastada, então ela está jogando mais do que devia. Aí daí tem que fazer a troca. Porque você já olhou os filtros, né? Já olhei tudo que tinha para olhar, então só fica a opção de realizar a troca da ponta. Nossa, Guilherme, que cara, não tô acreditando, o cara ganha 6 horas de produtividade pra brincar, né? Exato. Dependendo do jeito que você olhar, o cara ganha mais. Ganha mais. Recorrência de fazer isso a todo momento que ele quiser. O produto, cara, a bateria, sem brincadeira nenhuma, ele vai carregar o nosso produto, recarregar ele 3 vezes no ano, 4 vezes no ano, dependendo da recorrência que ele utilizar isso, porque a bateria é bateria para celular, sabe? Lá não tem, assim, muito gasto de energia, sabe? Então, não, é um gasto muito específico, num momento muito específico. Exato. E depois você tem tudo isso, Pedro, no seu aplicativo, tá? Você vai ter todo o histórico do que você fez. Então, se você quiser olhar para o que você fez da última vez, você consegue ver qual ponto você utilizou. Você consegue compartilhar isso aqui com o patrão, sei lá, com o seu engenheiro agrônomo. O agrônomo nem precisa vir, o próprio operador da máquina pode fazer isso, entende? O próprio cara consegue analisar de tão simples que sai o negócio. O operador já pode analisar. Tá, e o que saiu de desafio aí na hora de desenvolver todo esse produto? O que vocês sentiram de dificuldade, assim, como é que vocês passaram por isso? Pedrão, nós criamos a empresa em 2019, como eu disse, mês 5, nós abrimos o nosso MPJ. O produto a gente iniciou bem antes, sabe? Mas ele foi ficar pronto em novembro de 2019. Nós tivemos a primeira dificuldade em lançar um produto assim é achar o nicho de mercado para trabalhar, né? E isso quem trouxe foi o André, trazendo com a experiência dele do campo, né? Ele enxergou aquela necessidade, ele já trouxe isso para a gente. Então essa foi a primeira barreira que a gente encontrou o nicho, né? Agora, como que a gente sabe que a gente encontrou o nicho? A gente não tem nenhum feedback. Então o que aconteceu? Eu saí do meu emprego, o André saiu do emprego dele, o Rafinha também saiu. Saiu todo mundo pedindo as contas. Pedindo umas contas, falando assim, ou a gente vai de cabeça ou não vai dar certo o negócio. Então, ou vai ou racha, né, cara? Então, gente, o primeiro passo é a gente sair da zona de conforto nossa e dedicação exclusiva ao nosso negócio. E assim fizemos. Nós 3 saímos e de novembro em diante nós começamos a comercializar o produto. Sabe quantos produtos nós vendemos em novembro e dezembro? Novembro e dezembro? Um produto. Que era com um amigo nosso. Eu ia falar, sei lá, uns 700 produtos. Não, cara, um produto. Foi com um amigo nosso que, tipo assim, incentivou a gente a continuar. Chegou janeiro é um mês parado no Brasil, né? Vem das festas, vem das coisas. Se você for olhar do agro, janeiro é um momento que já se passou o veneno e a galera tá aguardando o carnaval aí e a colheita. Exato. E daí, cara, janeiro falamos assim, cara, o que nós vamos fazer? O André falou assim, eu vou rodar aqui as principais regiões atrás de pessoas que queiram comprar o nosso produto. E ele pegou o carro, cara, e tudo com recurso próprio isso, tá? E foi lá para Mato Grosso, foi para São Paulo, acho que até em Goiás, em Mato Grosso do Sul ele foi. E, cara, ficou rodando. Até o mês de fevereiro, nós vendemos mais 7 equipamentos, 4 equipamentos. Tipo assim, tudo que ele gastou viajando não se pagava, né? Mas o serviço e o trabalho estava sendo feito. Era isso que a gente enxergava, né? Vocês tinham que plantar, né, cara? A gente sabia que o mais difícil seria, tipo assim, eu chegar lá, né, perante um cliente, apresentar o produto, apresentar a empresa e tipo, o cara olhar e falar assim, mas quem é esse cara? Da onde ele veio? Quem que é a Agroflux? Essa é a maior dificuldade que a gente encontrou. Foi inserir o produto no mercado, tá? Eu separei esses passos que você... Tô até anotando aqui. Tudo isso que você contou, você falou assim, primeiro você precisa encontrar o nicho, né? Então, assim, para encontrar o nicho, como é que você solucionou? Cara, no caso foi o André, né? Mas ele teve um olhar diferente da situação.
Não é aquele olhar padrão de tipo assim, beleza, acontece isso, como que resolve? Põe um balde. Se a gente pegar cabeças, talvez eu generalize um pouco, mas cabeças mais comuns assim pensariam, então faz um balde grande, faz uma média, faz uma bacia, sei lá, faz um negócio assim. Então você tem que pensar diferente, né? Fora da caixa. Sim. E aí, o segundo desafio foi encontrar clientes. E daí o André falou, velho, o negócio é trabalhar. Então, qualquer empresa no começo é difícil. É difícil ter cliente, é difícil conquistar cliente, aparecer no mercado. Então ele foi atrás e aí tanto vocês quanto eles estavam investindo, né? Então vocês precisaram investir para chegar lá. Investir tempo e dinheiro, é só manter a constância. É manter fazendo. E aí quando vocês começaram a encontrar, chegou o novo desafio de gerar credibilidade, né? E quem que é esse cara? Eu sou aqui do Mato Grosso, sou de São Paulo, o cara veio lá do Paraná para me vender esse negócio que nem existe. Exato. Né? Quem que é ele? Quem é você? Essa é a pergunta que eles fazem. E é interessante porque, assim, todos vocês são novos, né? Sim, a nossa média de idade aqui que é 26, 27 anos. Hoje na empresa nossa, a média de idade é 25 anos. Caraca, você tem quantos anos? 29, né? 29 anos. 29, então, o Rafael 25, o André 28 também, acho. Sou mais velho dos três. Então, você é o paizão. Caraca, então, e aí você não tem nem os 30, né? Pra falar, não, eu já tenho 30 anos, você formei há tanto tempo. Não, cara. Não tem isso, não. Nascendo a barba ainda. Caraca, cara. E depois de gerar credibilidade, o que mais foi aparecendo? Então, aí, cara, veio fevereiro, veio março. Como que vocês solucionaram isso? Cara, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, vamos divulgar isso nas redes sociais. Nós não tínhamos já muito dinheiro mais nesse período, porque, tipo assim, nós já tínhamos saído do nosso emprego. Um erro gritante que acontece vamos montar um lote piloto aqui, a gente vai lá e cota as coisas, mas na hora que você fala, o produto ficou, sei lá, R$1.000, mas na hora que você vai comprar, as empresas não vendem de 1 em 1, eles vendem de 100, a compra mínima, né? Sim. Então, acabava que isso apertou muito nós, porque nós vamos comprar um componente ali, nós precisávamos comprar 1.000, 2.000 componentes para fazer 5 peças, porque a gente não tinha mais dinheiro para fazer mais que 5, entende? Nossa. Então, vai apertando aqui, apertando ali, mas a gente foi devagar, até que a gente conseguiu. Vocês continuaram trabalhando no sentido de assim, preciso vender para uns caras, testarem e falar que estão usando, tá dando certo. Exato. E nós fizemos alguns produtos que a gente doou, né? Doou não, a gente manda incomodar, que fala, né? A gente deixa o produto com aquelas pessoas específicas que a gente sabe que eles vão ser, né, no futuro, eles vão fazer o marketing do produto, eles vão mostrar o produto. E assim a gente mandou 3 ou 4 produtos na época para pessoas-chave, sabe? Falar do produto. Na época foi o Paulo Rosa, era um cara influente no agro, que ajudou muita gente também no início. Olha só que bacana. E, Pedro, fevereiro chegou, nós falamos assim, agora nós vamos, né? Agora vai engrenar. Então, nós já estávamos com medo, né? Aí vem março, pandemia. Aí eu falei assim, isso aí é só para ajudar, pessoal. Aí eu vou ser sincero, nós já estávamos muito preocupados com o que ia acontecer, porque a pandemia, o cenário era caótico, né? Sim. E era tudo novo, vai fechar, lockdown, tá vindo e tal, então a gente ficou com muito medo. Só que no mês 3, junto com a pandemia, veio o nosso primeiro pedido grande, cara, que era o pontapé inicial que a gente precisava. Era o gás, né? Foi uma empresa de Minas Gerais. Da sua terra? Da minha terra. No final das contas, acabou em Minas Gerais. Acabou em Minas. E essa empresa comprou 50 equipamentos nossos, cara. E, nossa, a gente ficou muito feliz. Fizemos de tudo para fazer 50 equipamentos personalizados para eles, com a logo deles, sabe? E foi o que deu o tapa na engrenagem pra gente. Essa a gente coloca até no nosso plano de negócio aí, que foi o nosso marco inicial, sabe? E a partir dali, Pedro, começou a acontecer as coisas, sabe? A gente começou a investir mais em marketing,
contratamos pessoas para trabalhar conosco aqui, né? Aí um vendedor em Paraná. Depois de 2 meses teve uma mudança muito grande. A empresa Cooper Citrus, cara, é uma cooperativa de São Paulo que fatura aí também seus bilhões, tá? Então ela também abraçou a gente, né? Não, quero ser parceiro de vocês, gostei da tecnologia de vocês e eu quero revender o produto de vocês, sabe? Uhum. E isso aconteceu e nós fizemos outra venda grande para eles. Hoje eles são o nosso maior parceiro, sabe? Nós temos hoje um vendedor lá em São Paulo só para fazer o estado de São Paulo, representando a Cooper Citrus e a Agroflux, né? É o nosso parceiro aí que está conosco e sempre que a gente precisa a gente conta com eles, sabe? Entendi. E esse também é um outro marco da empresa, a parceria chave que veio para a gente, que é a Cooper Citrus. E hoje como é que tá? Vocês estão em quais estados? Quantas unidades vocês estão vendendo por mês? Como é que me falam os números aí? Vou falar em números para você, Pedrão. No primeiro ano nosso, a gente vendeu 300 equipamentos, sabe? Uhum. Nós também vendemos para mais de 15 estados. Nós hoje estamos atuando no Brasil todo, em todas as áreas, tá? Nós temos também produtos exportados para o Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia e, cara, a extensão está muito grande. Nosso produto hoje está em inglês, português e espanhol. Nós fizemos essa portabilidade e nossa empresa hoje está em Campo Mourão aqui. Hoje a gente está indo para 10 a 11 colaboradores e, graças a Deus, está dando muito certo, cara. Caraca! Fizemos uma parceria também que é fantástica, que chama Parceria Científica. Né, a gente vai passando etapas, uma delas foi: esse produto seu funciona? Porque você falar que ele funciona, para mim, eu vou ficar com o pé atrás, né? Sim. Então, o vendedor é suspeito. É o produto dele, não tem, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma parceria com a empresa Agroefetiva, ela é da Unesp de Botucatu. Os professores são formados por um grupo de doutores, sabe? Uhum. E, basicamente, eles têm vários outros nichos de mercado, mas um deles eles pegam o produto, passa por uma bateria de teste, né, que eles escolhem lá, e verifica o quão bom é o seu método no quesito precisão do produto, a acurácia dele em relação ao método existente no mercado. Uhum. E, nossa, nós temos esse documento aqui comprovando como foi feito isso. Se alguém quiser replicar, pode replicar. E nossos testes, nós tivemos uma acurácia tão boa quanto o método tradicional. E a precisão nossa foi melhor, né, que a precisão do Qual que é a diferença da acurácia e precisão? Cara, a precisão por exemplo, eu fiz uma leitura com o meu equipamento, ele deu 1,10 ml. Se ele deu aquilo uma vez, ele tem que dar, tipo, se eu fizer de novo com a mesma ponta, ele tem que dar 1,10 sempre. Uhum. Ele está sendo preciso. Isso. Porém, na realidade, está saindo 1,50 tá? Então, ele está preciso porque ele está dando o mesmo valor toda hora, mas ele está longe da realidade, né? Porque aí vem a acurácia. A acurácia é o quanto o meu aparelho está medindo perto da realidade, entende? Ah, entendi. Tem um alvo lá, eu estou lendo sempre o mesmo valor, então ele está preciso. Agora, quão perto do alvo eu estou, entende? Quando eu começo... Você tá me dando um baile aqui hoje. Quando eu começo a ficar perto do alvo, ou seja, perto do que realmente está saindo, eu tenho uma acurácia grande, que é o que realmente importa, é a acurácia. Entendi. Né? Então, a nossa acurácia aí bateu, acho que menos de 2% de erro em relação ao alvo original. Caraca. Então, ter esses dados na mão é um dos segredos, é uma das portas que ele abre, é justamente a expansão, né? Porque eu vejo assim, qualquer negócio, independente se é serviço ou se é produto, o quanto você vai ganhar em cima daquilo é justamente a escalabilidade, né? E quando a gente fala em escala quanto eu consigo produzir mais para reduzir custo e vender cada vez mais. Exato. O que vocês têm de plano de escala aí, Guilherme? Então, nós recentemente... vamos lançar um produto aqui complementar a esse, sabe? E esse produto, nós mandamos injetar ele, as placas estão vindo da China, né?
Então, vai ser um produto mais escalável, sabe, na produção dele. Entendi. Nós optamos por esse modelo de negócio justamente para reduzir os custos, né? Antes, nosso produto era feito com material que ele ficava tipo R$50, né? Nós fizemos o molde ele é caro para fazer, mas depois, na hora que você injeta a peça de plástico, ela tem uma qualidade melhor e ela sai por tipo R$2, R$3, entende? Acho que deu uma cortada aqui, problemas técnicos. Você falou ele tem uma qualidade, daí cortou. Ele tem quando você faz um molde, você vai ter uma peça injetada de plástico bonita, tipo Tupperware, aquelas coisas são tudo injetado, né? E você consegue ter algo bonito e realmente durável e numa qualidade tipo, bem superior à técnica que a gente tem hoje. E você consegue tipo, imprimir 1000 peças em 2 dias, no valor de tipo, R$1 cada peça, R$2 cada peça. Porque antes a gente gastava tipo R$50, fazia 5 no dia, então era trabalhoso. Isso tudo é amadurecimento que a gente vai tendo, né, no passar dos dias aqui de empresário. Isso é uma das pontas, né? E na ponta comercial, como é que vocês veem aí essa expansão? Atualmente, a nossa expansão no comercial hoje nós trabalhamos B2B, tá, Pedro? A gente viu que a gente não ia conseguir chegar no produtor com a qualidade de serviço que a gente queria entregar, sabe? Vocês trabalham atendendo empresas. Isso. Então nós fizemos um modelo seguinte, já que eu não consigo atuar no Paraná inteiro, atendendo cada um dos meus clientes lá, pegando na mão, ensinando ele a tecnologia, eu vou trabalhar com um esquema de revenda. Então eu passo o meu produto hoje num preço mais baixo para o cara que vai me representar naquela determinada região, entende? E com isso, aquela empresa vai ter o lucro dela, ela vai ter margem para colocar o lucro dela, e ela vai conseguir atender com qualidade aquela região, entende? Dando a atenção devida que o pessoal ali merece, que os produtores merecem. Sim. Então, a gente faz isso, né? Toda revenda nossa passa por um treinamento conosco, onde eles vão entender a tecnologia para poder passar isso com qualidade, né? Para o nosso cliente. E com isso, hoje a gente tem mais acho que só de revenda, tem mais de 30 revendas trabalhando conosco no Brasil. E sem contar as outras empresas que não são revenda, mas adquiriram o produto para fazer um pós-venda de qualidade, sabe? Muita empresa de insumo compra o nosso produto para fazer esse trabalho para o produtor, porque ele enxerga que isso é importante, entende? Então, hoje a nossa capilaridade, a gente está buscando isso, né? Então, colocar uma pessoa por estado, representando aquele estado, mas procurando essas empresas mais sérias, essas revendas, né? Para fechar negócio com eles, né? Então, nós vendemos também para o produtor final, tá? Mas a gente trabalha mais forte no quesito revenda mesmo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, se você tiver resposta, show de bola. Se não tiver, é para provocar mesmo, tá? Tá. E vocês chegaram a ver, por exemplo, fazer um comparativo entre, deixa eu pegar uma região bem agro, pegar Luiz Eduardo Magalhães na Bahia. Um super agro, tanto é que muitos trechos dentro da cidade, a última vez que eu estive lá é chão batido. Você pega quanto que é a lucratividade, né? Porque aí quando você olha duas coisas, escala, né? Quanto eu vendo, e a lucratividade. O que é mais lucrativo? Você deixar um representante comercial para aquela região ou você vender para um representante, né? Vender para uma revenda? Porque na revenda você vai ter que fazer um preço mais barato, um preço de atacado, e o representante comercial, dependendo do volume que ele vender, paga a conta e sobra mais. Então, vocês já fizeram esse cálculo? Então, eu não sou do comercial assim em si, né? Talvez eu não te dê uma resposta tão precisa. O que acontece a nossa tecnologia é disruptiva, né? As pessoas precisam entender que aquilo ali é importante ser feito, né? Que a única garantia que o nosso alimento vai estar com a quantidade adequada de agrotóxicos, não vai fazer mal para ninguém, é fazendo esse serviço, sabe? E eu preciso explicar isso para as pessoas que estão vendendo a nossa tecnologia. Tá? Então, para eu fazer como consultor, igual você falou aí, eu corro muitos riscos, porque às vezes ele não dá foco no nosso negócio, esse é o primeiro problema, tá?
às vezes ele não quer fazer o treinamento que a gente oferece, justamente porque ele não vai ter um vínculo com a empresa, sabe? Geralmente essas pessoas não têm. Com a revenda, não. A revenda a gente, tipo, querendo ou não, ela já conhece a região que ela trabalha, ela já sabe quais produtores que são tecnológicos e não. Elas estão adeptas a receberem esse treinamento que a gente dá. Elas também assinam um vínculo conosco, uma política de distribuição, onde ela respeita aquela região que ela vai trabalhar. Ela não pode vender fora daquela região, sabe? Uhum. E ela faz uma compra mínima aqui com a gente, né? Então, a cada 3 meses, ela vai fazer uma compra de um lote de X equipamentos. Entendi. Então, quando você tem a revenda, você tem pelo menos uma garantia dentro do contrato de algum faturamento ou da rescisão do contrato. Isso, exatamente. A gente tem essa garantia por período, entende? Isso faz com que... Torna-se muito previsível, né? Exato. É uma vantagem que, infelizmente, ter um representante comercial não cobre. Não cobre. E o representante comercial, a gente já trabalhou nessa modalidade, né? Por ser uma tecnologia nova, nosso produto ele demanda um pouco mais de tempo para as coisas começarem a acontecer. Você tem que plantar a sementinha, talvez para colher daqui a 3 meses, 4 meses, entende? Mas é algo que, quando colhe, né, colhe com qualidade, né? As pessoas geralmente voltam e querem mais sobre o nosso produto. Então, é um trabalho devagar, entende? Mas tem que ser feito com qualidade. Pedro. É que em pouco tempo de empresa vocês tiveram boas percepções, né, Guilherme? Sim, a gente percebe isso justamente porque a gente precisa ter calma na hora de fazer nosso negócio. Nós ficamos aí de novembro até o mês 3, dando tiro para todo lado e, a gente viu que a gente não adiantava afobar, né? Que as coisas no agro acontecem no comercial, né? Você precisa sentar, conversar, negociar, renegociar, acontecem devagar, né? Então você tem que ter paciência. E muitas vezes o cara que está lá na ponta, ele quer ganhar dinheiro, e acaba não tendo foco, né, no que a gente precisa de foco. Né? Entendi. E aproveitando assim, essas percepções que você teve, Guilherme, que vocês tiveram ao longo desse período, empresa, esses 2 anos e 2 meses, né? 2 anos e 2 meses. Dá 2 anos, né? Foi mês 5 que a gente criou. Foi mês 5? Então, 2 anos, estamos aí no aniversário. O que você deixa aí, depois de analisar tudo isso, de dica para as pessoas? Cara, eu acredito fielmente que qualquer negócio faz sucesso. Desde que você tenha foco no seu negócio, que você acredite no seu negócio. Quando a gente começou a empresa, nós começamos, é um produtinho e tal, mas quando a gente resolveu vestir camisa e sair da nossa zona de conforto ali e se dedicar de fato para que as coisas acontecessem, a gente viu o resultado. Acontecendo aos poucos, mas a gente viu, e isso é muito gratificante, né? Você poder ver que a sua tecnologia está ajudando a sociedade. Entende? Isso aí, para mim, é meta de vida. E hoje eu sou muito feliz por isso, por estar no lugar que eu estou, feliz, trabalhando com o que eu queria trabalhar. O risco, né, de agora eu tenho que fazer isso para viver, fez se mexer, né? Exato, cara. Você fazer acontecer, cara. As pessoas te ligarem e falarem, cara, vocês inventaram um negócio... Invenção, né? Vocês inventaram um negócio muito bom. Como é que o agro viveu sem isso, até hoje, entende? Como é que ninguém pensou um negócio desse? Quando as pessoas ligam e mandam áudio sobre isso, ganhar um dia, sabe assim? E a gente manda aqui nos grupos, vendedores, todo mundo fica super feliz, cara. A gente está contribuindo para a sociedade mesmo, está contribuindo para a qualidade de vida das pessoas que consomem esses produtos depois, né? Sim, com certeza. E Guilherme, já que vocês estão em fase de expansão, quem quiser comprar o seu produto vai encontrar vocês em qual rede social, qual que é o site, como é que funciona? Hoje a gente está nas principais redes sociais, tá? Instagram, Facebook, LinkedIn também, a gente tem várias, abre vaga de emprego também direto. O Instagram, se vocês entrarem lá, digitar Agroflux, né, na busca, vocês vão encontrar nosso instagram.com/agroflux. Vocês vão encontrar nossa rede social lá.
descrição do podcast também. O Facebook também, né? Se você for no Facebook, você vai encontrar nossa rede social também. O site nosso chama agroflux.industria.com. Também você encontra lá uma descrição, você vai encontrar uma história sobre nós, nossa missão, visão, valores, relatos de pessoas que compraram o nosso produto, o que eles acharam do nosso produto. Você vai encontrar também... Tem a prova social lá? Sim, tem tudo lá, Pedrão. É só procurar parceiros nossos. Às vezes você é de uma região um pouco mais distante, mas a gente tem parceiros no sul, no norte, tem em todo lugar, tá? Tem lá também, tem um mapa de atuação nosso, que você clicando lá, você vai saber quem está representando nós naquela região. Clica no seu estado e vai ter lá o site. Se não tiver alguém na região, nós mesmos representamos, tá? Só ligar. Lá também tem um orçamento, se quiser saber mais do produto, né? Como ele funciona, tem vídeos. E clicando no orçamento também você insere ali preenche um forms ali, você vai ter a resposta provavelmente no próximo dia útil. Então, é fácil de encontrar a gente, tá? E se quiser visitar a gente aqui em Campo Mourão também, é só aparecer. Agora não, por causa do lockdown, mas é só aparecer aqui na Rua Pitanga 586. Conheça a nossa sede, conheça o nosso trabalho aqui. Nova sede eu tenho que conhecer ainda. Você também, Pedrão. Toma um café aqui conosco. Só conhecer a antiga. E então, se você que está ouvindo quer saber mais, tem o site, tem Instagram, tem tudo lá, prova social. Não é o vendedor falando, funciona mesmo, tá? Detalhe, eu sou da computação, tá, pessoal? Da computação, tá fazendo mestrado na área da computação. Exato. Olha só, bacana, nossa, obrigado pelo papo, Guilherme, de verdade, eu aprendi um monte aqui, eu tô com um caderninho do lado, foram algumas folhas aqui anotando algumas coisas. Legal, Pedro, eu fico feliz demais, cara, obrigado pela oportunidade aí de estar conversando com você, contando um pouco da história da Agroflux e da minha história também, tá, cara? Para mim é um prazer. Tomara que esse podcast cresça absurdamente. Muito obrigado e vamos crescer junto. Vamos crescer junto. Claro, vamos crescer junto. Obrigado para você indo até agora. Se você gostou, tem mais no YouTube. YouTube é Vinha Negócios também. Tem aqui no Spotify, você está ouvindo pelo Spotify, Google Podcast, está em todas as plataformas de podcast. Facebook e Instagram, Vinha Negócios. Tudo junto, sem acento, sem ponto, sem nada. Vinha Negócios. O meu Instagram é Pedro Lunques. O Lunques é Lunkes. Tudo minúsculo, sem ponto, sem nada. Ah, faltou só o teu Instagram, Guilherme. Teu pessoal. Meu pessoal? Rapaz, nem eu lembro, Pedrão. Mas... Não, eu lembro sim. Tem que olhar aqui. É Castro Diniz com Z, G. Castro Diniz G. Tá? Posso mandar aí também para você deixar no... Deixa na descrição lá. Ali. Castro Diniz G, tudo minúsculo, tudo junto. Tudo junto, exatamente. Muito obrigado. Até o próximo podcast e tchau!